Eu que estou apanhando aqui. Bom, pessoal, eu vou começar com um breve disclaimer com todo mundo e um alinhamento. O disclaimer vem na parte de deixar claro aqui para vocês que é um bate-papo entre empresários. Não sou contador e nem advogado, então eu não tenho base técnica para entrar nos assuntos mais profundos. A nossa ideia de hoje é trazer para vocês os temas de tudo aquilo que a gente tem enxergado de uma forma um pouco mais traduzida para a nossa realidade e apresentar para vocês tudo que a gente está imaginando do daqui para frente para o setor, enquanto associação. Tudo aquilo que a gente está se mexendo e fazendo para poder apresentar para vocês esse plano de ação para os próximos dias. Tá? Aqui hoje eu vou fazer eu vou passar por todos os pontos ali mais importantes da lei em relação a gente. Tenho certeza que se tiver algum contador aqui, ele vai provavelmente sentir falta de um ponto ou outro, ou vai ter alguma dificuldade em relação ao que eu estou passando, mas a ideia é, no final, a gente tentar se ajustar e com os próximos passos, com os próximos encontros que a gente vai promover já nas próximas semanas, aí sim trazer a discussão para um nível maior e poder entrar na complexidade através de documentos formais do setor, tá bom? Começando, gente, a reforma tributária, acho que todo mundo já ouviu falar dela, né? Senão não estaria aqui presente. É, ela foi passando um pouco a revelia nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, né? Todo mundo foi ouvindo sobre ela, mas sem entender de fato o que aconteceria no final do dia. E apesar dela ter sido aprovada no final do ano, tem muita coisa da lei que foi decidida, o que foi ajustada até os 45, diria até os 50 minutos do segundo tempo, tá? É, tem muita coisa que ali no final de novembro, quando a lei já estava aprovada, que tínhamos algumas teorias como certas de que, em alguns casos, para o nosso setor ou para toda a sociedade, ela seria implantada, mas no meio de dezembro isso mudou com a Receita apresentando uma portaria ou mesmo o Congresso alterando alguma coisinha ali na etapazinha final. Tá? Mas, de forma geral, explicando bem a grosso modo, a reforma tributária ela vem para equilibrar o índice de alíquota tributária no Brasil. Historicamente, a indústria e produtos sempre teve uma taxação maior que a prestação de serviço. Ela vem para poder dar mais isonomia nessa questão. Cria também um sistema que é não cumulativo. Hoje, quando a gente, dependendo do exercício fim que a gente faz com a nossa empresa, a gente paga um imposto diferente ali em toda a cadeia de fornecedores e a gente acaba acumulando esses impostos que acabam ficando invisíveis, né? Porque a gente acha que o imposto é só aquilo que a gente está emitindo a nota para pagar. Esse sistema ele vem para corrigir isso com as questões dos créditos. Então, a ideia é a tributação ser uma só para quem está consumindo lá na ponta final, e aí toda a cadeia ela vai redistribuindo créditos de forma como você vai pagando eles até chegar lá na linha final. Mas ela tem uma série de questões de senões que eu vou apresentar para vocês aqui, mas o conceito básico dela é essa. Uma outra coisa importante, a implementação ela vai acontecer de forma gradual a partir desse ano até 2033, tá? Então, daqui até 2033, a gente vai ter ano a ano uma etapa nova acontecendo para as empresas. Os impostos que vão ser substituídos vão ser
criados dois grandes impostos, existem outros também, mas os dois principais impostos são o CBS e o IBS. O CBS ele vem para substituir o PIS, COFINS e o IPI, e o IBS vem para substituir o ICMS e o ISS. Essas alíquotas hoje, somadas pelo formato como foi desenhado, ela cria a alíquota padrão que vai reger todo o direcionamento do governo quando a gente fala em exceção ou fala em imposto seletivo ou quando a gente fala em qualquer tipo de desconto. Essa alíquota padrão, ela não está gravada em pedra, ou seja, o governo pode, ao longo dos anos, aumentar ou diminuir conforme o bem entender dele, ele pode ajustar essa alíquota padrão. Essa alíquota padrão é que vai servir de base para todo o direcionamento daquilo que a gente vai fazer com as nossas empresas e como a gente vai tributar. O cronograma, como eu disse há pouco, é de 2026 até 2033. Esse ano, eles tinham inicialmente um planejamento de já começar a fazer um compilado nas nossas notas fiscais. Não, pode deixar aberto. Das notas, pode deixar aberto. Nossas notas fiscais e, e a gente e eles mudaram isso, porque a Receita Federal não se estruturou para isso e nem os escritórios de contabilidade estão preparados para o que ia vir, tá? Num certo momento, a gente vai estar trabalhando com os impostos atuais, mais os impostos novos, e a contabilidade vai ter que trabalhar paralelamente nas prestações e nos fechamentos com esses dois impostos, com essas duas formas de tributação ao mesmo tempo. Ou seja, sem o devido preparo, ia colapsar e a estrutura contábil do Brasil não daria conta de assumir isso. Então, eles deram um passo para trás e esse ano eles estão selecionando algumas empresas para, através de operação de cima, lá de âmbito federal, fazer algumas implantações e alguns testes para ao longo de 2026, para que então em 2027 comece a vigorar a alíquota. A partir de 2027, até 2032, a gente vai tendo essa proporcionalidade do CBS e do IBS em relação aos impostos atuais. Então, ano a ano, a gente começa com uma porcentagem muito pequena do imposto do CBS e do IBS, mas que a gente vai começar já a ver nas notas fiscais, a gente já vai começar a ver na plataforma de controle da Receita Federal, quanto a gente já vai ter de crédito, quanto não, como a gente vai começando já a enxergar como vai funcionar lá na frente, mas de 2027 até 2032, ele vai gradualmente substituir o CBS e o IBS vai substituindo os outros cinco impostos até que em 2032 tenha a extinção por completo dos impostos atuais da forma como ele é feito. E a partir de 2033, aí passa a valer 100%. A grande questão é que, e eu preciso fazer um parênteses aqui, tem muita coisa que olhando a lei como ela está escrita, a gente percebe que a conta não fecha, que, puta, como é que isso vai parar de pé ali na frente? Como é que, por exemplo, em 2027 e em 2028, vai ter uma possível bitributação em várias camadas, de várias camadas. Como é que essa conta vai fechar para o pequeno empresário? Como que isso vai parar em pé de forma geral, tá? Eu vou chegar lá. Como é que vai funcionar o novo sistema? Como eu disse, a base é não cumulativa, então a gente não vai ter mais sobreposição de imposto. Aquilo que a gente pagar a mais, a gente vai conseguir descontar naquilo que a gente está pagando nesse momento. Então, a primeira grande questão, e é um ponto positivo da reforma, é que a gente vai conseguir ter a mesma faixa de gasto de imposto em toda a nossa cadeia de fornecedores. Isso, na teoria, vai gerar um ganho de eficiência da nossa parte. É, a gente vai pagar o imposto na compra
Então, quando a gente estiver comprando o fornecedor, ou quando a gente estiver é, comprando o insumo, a gente vai pagar o imposto ali e a gente vai descontar daquilo que a gente já pagou na venda. E só que a diferença é que só vai pagar aquilo sobre o que agrega da diferença do valor total. Exemplo, se eu estou trabalhando com alíquota padrão e compro um produto de R$ 100, eu pago os 28. Na hora de vender o produto por R$ 200, eu vou pagar 28 dos 200, mas eu vou descontar o que eu já paguei dos 28 em cima dos 100. Então, no final do dia, eu vou pagar os 28,7%. Tá? Da forma como a estrutura da receita tá sendo desenhada, a gente vai enxergar isso real time dentro das suas plataformas. Então, a gente vai conseguir apurar em qualquer momento quanto a gente tem de crédito, quanto que está naquela linha a gente tem de crédito disponível para ir descontando dos impostos que a gente vai emitir. O imposto incide sobre o quê? Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat sobre isso agora. É sobre o dinheiro que entra. É, é sobre a venda realizada, é sobre a parcela recebida e sobre a receita antecipada. O imposto vai acompanhar o fluxo financeiro. O imposto vai seguir o regime de caixa. E aqui entra uma grande confusão, tá? Porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, de empresas do lucro real, ele não consegue montar o seu balanço por caixa. Ele obrigatoriamente tem que fazer isso por competência. Como isso vai parar de pé, não sei dizer. Tá? São já das perguntas que eu comentei com vocês agora há pouco, que vão ficar num limbo e que serão discutidas ao longo desse ano. É importante a gente entender que o governo ele não vai estar sendo bonzinho com a gente. O crédito não é benefício. É só o modelo todo ele está estruturado para a gente não precisar pagar acúmulo de imposto e só que com a grande diferença de que o governo está tomando o imposto antes da forma como ela acontecia hoje. Para quais empresas? Hoje, no lucro real e no lucro presumido, todas elas sofrerão os impactos. Aí a gente vai entrar nos pormenores que eu não tenho a resposta ainda, que é a questão, por exemplo, da forma contábil da empresa do lucro presumido ou do lucro real, como é que ela vai se adequar, tendo que a tributação vai ser por caixa, se eu tenho um adiantamento, aí a gente começa a entrar em vários setores da sociedade como turismo, como eventos, como um show, como uma viagem que você compra antecipadamente, como uma formatura, o que vai acontecer nesse meio do caminho? Como é que a gente vai se ajustar com isso? É, é importante dizer que para as empresas do lucro real e presumido, os impostos sobre lucro, IRPJ e contribuição social não mudam. Aliás, até aumentaram o imposto agora na virada do ano. O IRPJ e a contribuição social, ela vai continuar sendo cobrada à parte, ela não vai entrar na reforma tributária, ela continua aparecendo ali para as empresas após o lucro no desenho ali do balanço. Para as empresas do Simples, aí fica um pouco mais confuso. A empresa do Simples vai poder optar entre manter-se no Simples, no formato que é hoje, tá? Ou partir para uma situação híbrida, onde ele vai poder fazer apontamentos na nota fiscal da venda dele, e esses apontamentos vão gerar tributo para ele, mas vão poder gerar crédito para a empresa que está comprando. E aí, nessas questões, é importante dizer muita coisa. É, a Receita apresentou em novembro uma forma de fiscalização um pouco mais agressiva e ampliada do que acontecia até bem pouco tempo atrás. Hoje, até bem pouco tempo atrás, quando a gente abria um CNPJ e a gente amarrava ele a algum endereço, essas informações elas ficavam cruzadas de forma separadas. Tá? A Jusesp, por exemplo, vou falar de São Paulo especificamente, a Jusesp tinha a informação do CNPJ, mas às vezes ela não tinha informação cruzada em relação ao endereço. Essa informação ficava na prefeitura. E eles foram, ao longo dos últimos 2 anos, amarrando tudo isso em âmbito federal. Então, hoje, eles vão
a fiscalização vai acontecer cruzando quatro principais informações. A primeira delas, CNPJ, a segunda, sócios, o endereço e o serviço fim que está sendo prestado. O que isso muda na vida do cara que está no Simples? Tem muitos empresários que todos nós sabemos que o teto do Simples é de 4,8 milhões de faturamento no ano. Só que é, tem muitas empresas que, ao ultrapassar esse teto, ao invés de migrar para o lucro presumido, ele abre outra empresa no Simples, com outro sócio, com um parente, e assim ele vai fazendo uma casadinha de empresas no Simples para continuar pagando o imposto através da DAS. É isso que a fiscalização vai tentar coibir, tá? De forma pesada, por tudo, se de fato acontecer, como eles estão, como está sendo desenhado, e isso vai atrapalhar todos esses empresários que têm um, dois, três CNPJs no Simples para tentar absorver todo o faturamento sem precisar necessariamente ultrapassar o teto do Simples, tá? Continuando no Simples, voltando para a escolha. Hoje, e é importante dizer isso, porque isso vai fazer isso vai passar a fazer parte do planejamento estratégico de todas as empresas, que é o seguinte: a partir do momento que uma empresa não tem crédito para dar, a empresa que precisa do crédito para poder, na linha no final, não pagar mais imposto, ela vai acabar direcionando as suas compras para fornecedores que estejam no mesmo regime. Tá? O lucro simples, o lucro simples, não, perdão, o simples nacional, no modelo tradicional dele, ele não vai gerar crédito. Então, para as empresas do simples que trabalham no B2C, pouco vai mudar, mas para que as empresas do simples que prestam serviço para empresas no B2B, essas empresas vão ter que analisar e entender se faz sentido ou não estar no simples ou estar no híbrido. E isso vai exigir um planejamento, enquanto empresas do lucro presumido ou lucro real vão escolher os seus fornecedores, possivelmente, as empresas do simples também vão ter que optar por abrir mais o leque de fornecedores que eles vão poder atender ou não, porque de uma forma geral, vai começar a ter esse nível de selecionamento entre o contratante e o contratado de maneira geral ao longo prazo, tá? Um outro ponto importante também é que o MEI não vai gerar crédito de qualquer forma, ele vai continuar do modelo normal, e aí, se tratando do nosso serviço, a gente entra aqui em praticamente toda a prestação de serviços, de maneira geral, do nosso evento: segurança, fotógrafo, o garçom, o barman, toda a base de serviço geral, a recepcionista, todos eles, a gente não vai conseguir emitir crédito, porque, a não ser que pode ser um efeito que possa vir a acontecer, vai começar a surgir, como já existem, tá? Algumas empresas nesse sentido nos grandes centros, empresas especializadas na prestação de serviço, e você vai contratar uma empresa grande que vai te prestar esse serviço através de toda essa galera, de todo esse serviço que você faz hoje. Mas, falando especificamente, por exemplo, de empresas de fotografia, em geral, nós contratamos o fotógrafo direto, às vezes através de um contato, mas a grande maioria, a gente já tem, cada empresa já tem a sua própria base e contrata os seus fotógrafos de maneira direta. É, Deixa eu ver se eu esqueci mais algum ponto a respeito para quais empresas elas. Se passou algum ponto aqui, eu volto, tá, gente? Eu vou contando um pouco para vocês. É importante passar todas as informações e depois a gente vai destrinchando um pouco melhor dentro da minha base de conhecimento, tá? Ah, Agora vem a grande vitória, o grande esforço daquilo e a grande boa notícia, tá? O setor de eventos, ele vai ter 60% de desconto na alíquota padrão. O que eu quero dizer com isso? Que as empresas que estiverem enquadradas dentro da regra pré-determinada pela lei, ela vai conseguir, ela vai conseguir emitir a sua nota fiscal com 60% de desconto. E isso, na prática, gente,
estou falando aqui na alíquota padrão hoje de 27,97 para 11,2. Tá? Se por acaso a alíquota padrão for para 30, a gente vai ter 60% em cima dos 30. Então, vai ser mais ou menos 12% que a gente vai pagar na linha final. Então, isso muda muito o jogo, até para as empresas que estão no Simples e que estão já na faixa de maior faturamento, que hoje pagam em torno de mais ou menos 13%. No formato que está sendo desenhado para o setor de eventos, ele vai ter 60% de desconto da alíquota padrão. Essa é a grande notícia. Esse esforço foi conquistado ao longo do ano de 2024-25 pela Frente Parlamentar de Eventos, que é uma frente parlamentar apoiada por uma frente de associações envolvidas com o evento, da qual a Beforme faz parte. A gente participou de algumas sessões de discussão sobre o que poderia ser feito para ter melhor benefício e, acreditem, de longe, de todos os setores, exceção a itens que têm isenção completa, como itens da cesta básica ou uma outra exceção, nós somos o setor com maior desconto na cadeia dentro da reforma tributária. Tá? Essa é a grande boa notícia. A base legal dela é a emenda complementar da Constituição, é a 132 de 2023, e dentro dela a Lei Complementar 214 de 2025, artigo 139. Se buscar lá, vai estar explicando certinho todo o desconto dos 60%, tá? Qual o pré-requisito? Aí eu preciso entrar para explicar qual o pré-requisito, eu preciso explicar mais uma outra mudança que vai acontecer. O Brasil vai extinguir aquilo que a gente conhece hoje como KNAI. Hoje, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente vai lá e seleciona quais os KNAIs que a gente quer que a nossa empresa tenha. E esses KNAIs, eles vão dar uma diretriz para quanto vai ser a nossa tributação, dependendo do serviço que a gente está contratando ou do produto que a gente está contratando, enfim. São hoje os KNAIs que regem esse direcionamento. Os KNAIs, eles vão ser simplificados e vão ser transformados no NBS. NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviço, e aí esse sistema ele vai padronizar, ele vai enxugar a maioria dos KNAIs que existem hoje, porém, ele vai ser a trava, ele vai ser o direcionamento, a canalização para se a gente vai estar enquadrado ou não. Se tratando dessa lei de 60% de desconto, a gente se preocupou muito de que a gente conseguisse amparar tanto o mercado de festa quanto o mercado de foto. Hoje, dentro da lei dos 60%, de todos os NBS que estão lá discriminados, que nos exercícios mais para frente a gente vai apresentar, não hoje, mas nos workshops que a gente vai, e eles estão discriminados lá dentro da Lei Complementar 214, no anexo 10, a gente consegue enxergar todos os NBS aprovados. A gente enxergou que as empresas de festa e de foto conseguem se enquadrar nesses dois NBS. Um de organização de eventos. Se a gente olhar os KNAIs que estão aqui embaixo, organização de convenções, feiras, a maioria das empresas de festa hoje tem esse KNAI, então está enquadrado ali dentro do NBS. E para a empresa de fotografia, vai exigir uma análise do que você tem dentro do seu KNAI ali discriminado. Eu, por exemplo, na Cena 5 aqui, eu tenho um KNAI de organização de eventos, de organização de convenção, feira, exposição, no meu KNAI de fotografia. Eu vou precisar de um exercício de um advogado para ver se eu mantendo dentro desse próprio NBS, ele vai continuar válido. Mas mesmo que empresas que não utilizem empresas de fotografia que não utilizam o de organização de eventos, ele vai ter que se adequar dentro desse de produção audiovisual, principalmente dentro do último KNAI que está aqui, que é a edição de obras audiovisuais. Quando a gente destrincha esses KNAIs, se você pegar o anexo 10 e for quebrando ele, você chega numa nomenclatura de um KNAI que chama fotografias artísticas. E é dentro dessa que a gente vai montar todos os pré-requisitos para a gente poder estar como empresa de fotografia dentro
do desconto de 60%, tá? Aí você pode me perguntar o seguinte: e as outras empresas da cadeia? Como vai acontecer? Empresas de tecnologia, buffets, empresa de estrutura, empresa de decoração. A única empresa de todas essas que eu falei para vocês, que conseguiu estar ali na lei, foi a de locação de estrutura, de som e luz e cenografia. É a única de toda a cadeia que conseguiu ali, e isso foi conseguido ali em meados do dia 10 de dezembro, numa das últimas reuniões, tem um jargão político que fala quando enfia alguma coisa de última hora ali, ou enfiaram um jabutizinho, tanto que se você olhar o texto do anexo 10 original, ele não consta esses quinais de SNBS de locação, de estrutura, palco, treliça, som, luz, cenografia de iluminação, ele não consta, mas se você olhar o mais atualizado dos anexos, ele já consta esses NBS de locação. Buffet, que é uma grande fatia também do nosso, principalmente do setor de festa, na curva ABC, é um dos maiores custos que o setor tem. O buffet, ele não tem enquadramento dentro do 60%. Ele poderia tentar se enquadrar no enquadramento para bares e restaurantes, que conseguiam uma alíquota de 40% em média, porém, dentro da lei ali, eles especificam as exceções. E a primeira exceção discriminada é que o buffet que presta serviço B2B não tem um desconto. Só vai ter desconto, que poderia se enquadrar como bar ou restaurante, se ele prestasse o serviço pro cliente final. Então, o seu bar e restaurante, você tem bar e restaurante, se alguém aqui tiver bar e restaurante, ou o evento que você hoje faz para uma empresa fechada, você vai ter que tributar valor cheio. O que você vende no dia a dia, você vai ter 40% de desconto. Então, o buffet, que para a gente presta serviço para o B2B, porque na grande maioria dos casos é a própria empresa que está contratando esse buffet, ele não vai ter desconto, ele vai tributar a carga total. A mesma coisa, a mesma coisa vale para os outros setores. André, como é que vai funcionar a questão de adquirência, não, de arrecadação, as fintechs? Como que vai desenhar as arrecadações? Está muito nebuloso. O único setor de tecnologia que a gente conseguiu ter certeza que não vai ser tributado é a adquirência. A adquirência, ela não vai ser tributada porque ela é só a intermediação da transação, a não ser os tributos pequenos que ela já faz, mas é mínimo. A empresa de arrecadação ou a empresa de compra de ingresso, perdão, de compra de ingresso, ela provavelmente vai ter que tributar na entrada. Provavelmente vai acontecer isso com todas as empresas, tá? Mas esse é mais um dos pontos que está nebuloso para ser discutido ao longo do ano lá em Brasília, tá? Agora vamos entrar no aspecto mais importante para a gente, de quais são os impactos e aonde mais me assustou e o que a gente precisa tomar muito cuidado e entender o que a gente vai fazer. O primeiro deles é o que acredito que todo mundo já entendeu, é que a receita vai ser cobrada antecipadamente. Então, o modelo tradicional é a gente recebe. Algumas empresas emitem a nota por mês, são empresas que faturam por caixa, e algumas empresas vão recebendo todo o dinheiro e, quando entregam o serviço final, eles emitem a nota por todo o período e pagam o imposto do serviço. A princípio, a regra continuaria a mesma para as empresas de intermediação ou para as empresas que recebem o adiantamento de cliente. A princípio, o que eu quero dizer é que até o final de novembro, começo de dezembro, a regra se manteria a mesma. Só que no dia 16 de dezembro, a Receita Federal emitiu uma portaria dizendo que não vai ter essa, que vai descontar
de fato de todo mundo na entrada e que você vai recuperando isso através dos créditos lá na hora que você for entregar. Não respondeu como é que vai ser feito com as empresas de lucro real, não respondeu como é que isso vai, como isso de fato vai acontecer. Digo mais, pasmem, se por acaso o cliente desistir, porque é a primeira pergunta que todo mundo faz, putz, se o cliente desistir, o que eu faço? A Receita Federal determinou que vai haver uma multa de 30% do valor já arrecadado. A ser cobrado de quem? Da empresa ou do cliente? Ali deixa claro, deixa subentendido que é do cliente, mas imagina a bagunça que isso vai gerar, que isso vai acontecer. Até então, até o dia de hoje, estamos aqui no dia 25. Até o dia de hoje, os boletos, quem cobra no boleto, não vai ter, por enquanto, essa tributação na entrada. É só para as transações direto é, dos meios de pagamento que não sejam os boletos. Tá? O boleto, por enquanto, ele não vai ser tributado na entrada. Por que eu estou dizendo por enquanto? Porque acredito que a Receita vai rever isso ao longo de 2026, tá? Eu acredito que, a partir do momento que ela determinou que a receita gerada de entrada vai ser tributada, ela não vai deixar uma porta aberta para boleto, porque senão todo o mercado vai voltar a migrar para boleto, para poder ter esse ganho de caixa para o futuro. Tá? A base legal disso está no artigo 10 e artigo 34 da Lei Complementar. Se o cliente pagar antes do evento, o imposto é antecipado, não importa quando o evento acontece, e o imposto segue o dinheiro. Então, você vai gerar crédito ali e você vai, ao longo da cadeia, recuperando esses créditos. Aí a gente entra, gente, numa pergunta, principalmente para o setor de festas, que o nosso mercado, em geral, se divide em quase dois, vai. Tem várias situações híbridas hoje em dia, mas quase em dois. Existem as empresas que trabalham no modelo de planilha aberta, existem as empresas que trabalham no modelo de planilha fechada. Essas empresas, planilha aberta ou planilha fechada, desde que bem adequadas no seu contrato, hoje elas conseguem, principalmente as de planilha aberta, conseguem tributar em cima da sua taxa administrativa, que é de fato o teu ganho naquele projeto. Você consegue emitir a nota fiscal em cima da sua taxa administrativa e a Receita já reconhece que isso para em pé. Inclusive, a gente conseguiu uma mudança na LGT, que é a Lei Geral de Turismo, há 2 anos atrás, onde ela nomeou, discriminou várias atividades do setor de eventos como agentes de intermediação, desde que você esteja amparado pela sistemática básica de intermediação, que é você ser contratado para alguém para entregar algo. Tá? Então, perdão, contratado por alguém para contratar alguém para entregar algo, tá? Desde que você esteja nessa sistemática, você pode ser do rodeio, você pode ser do show, você pode ser de qualquer coisa que você vai conseguir caracterizar a tua intermediação e tributar em cima disso. Como que isso vai acontecer agora com a tributação sendo impactada daquela entrada? Não temos resposta. A gente não sabe dizer como que isso vai ser discriminado, como que... Eu vou dar um exemplo na prática, tá? Você tem um aluno de festa que tem um pacote ali de R$ 5.000 de formatura a pagar ao longo de alguns anos e ele paga ali em torno de mais ou menos R$ 200 de parcela, tá? Por mês. Esses R$ 200, se a gente é planilha aberta e tem uma taxa administrativa de 20%, nesses R$ 200 que entrou, deveria ser cobrado o teu IVA, ou seja, nosso caso aqui, um valor de 11,2% em cima de 20% dos R$ 200, ou seja, em cima dos R$ 40. Só que isso, do jeito que está desenhada hoje a lei, ela vai tributar cheio na receita toda. Ou seja, bateu ali, vai descontar os 11,2 ou os 29 se você tiver não enquadrado dentro do desconto que o setor de eventos vai ter. Tá? Então, hoje, planilha aberta ou planilha fechada, ele vai ter uma necessidade de planejamento estratégico, porque e vai gerar uma ruptura de caixa.
vai entrar menos dinheiro para você no final do dia. E ao longo das contratações, principalmente as formaturas que vem recebendo ao longo do tempo e canaliza as suas contratações de fornecedores muito em cima da hora, você vai ter pago muito dinheiro ali ao longo do caminho, e só vai recuperar esses créditos bem próximo da data de entrega. Então, vai exigir uma estratégia, uma análise financeira. Se a gente entrar no detalhe mais característico do nosso setor, que fala em alavancagem financeira, né, em passivo descoberto na contabilidade, aí é mais preocupante, porque hoje existe ainda um cenário grande de empresas que contam com dinheiro do futuro para pagar hoje, e que isso vai atrapalhar mais ainda essas empresas, tá? Aí, só um minutinho, gente, por favor. Desculpa, gente. Esse é o primeiro grande impacto, porque ele vai, ao tributar na entrada e tributando o valor cheio da parcela que a gente for receber, ele vai, ele vai ele vai atrapalhar o nosso fluxo de caixa. Mas eu sou empresa do Simples e não optei para estar no híbrido. Então, tá bom, vai continuar da mesma forma, no do seu faturamento mês, você vai emitir a DAS. Só que, lembrando, se você hoje já tributa perto dos 4,8 milhões, você não, e já tem outras empresas no Simples para a mesma entrega, você vai correr risco, você vai estar sujeito a risco de fiscalização. Se por acaso, e até mesmo para as empresas do Simples, que estão próximo da faixa do 4,8 milhões, mas tem só sua empresa, você já está pagando mais do que o setor vai pagar. Tem os descontos na folha, você vai ter que precisar de uma ajuda de um contador para você fazer o cálculo, porque talvez valha a pena você ir para o lucro presumido, porque você vai pagar menos imposto na linha final do que você pagaria no Simples, tá? Esse é o primeiro grande impacto. O segundo grande impacto, que aí particularmente me assusta mais, porque envolve diretamente o cliente, se tratando do nosso setor. Deixa eu só. Ah, perdão, só esqueci de explicar para vocês aqui, gente, como é que isso vai ser feito. A Receita criou um sistema de split payment, que alguns ERPs hoje já têm isso, algumas tiqueteiras têm isso, de dinheiro que cai, você já determina o lugar onde esse dinheiro vai cair, então você já consegue splitar esse dinheiro direto para o fornecedor, enfim, hoje já existe essa tecnologia na sociedade, a Receita vai usar essa tecnologia para já splitar na entrada. Bateu, ele já vai pegar o dinheiro do imposto ali com ele. Então, o cliente paga, o sistema separa o imposto, o governo recebe automaticamente e a empresa vai receber só a diferença do valor que foi pago para o líquido. O lado bom é assim, ó, acabou as guias, né? Não vai ter mais aquelas guias que a gente precisa calcular e, enfim, vai acabar isso. Mas, por outro lado, principalmente no nosso setor, a gente vai perder gordura de caixa daquilo que a gente recebe no mês, tá? O segundo impacto, gente, é a tributação em cadeia. Ah, André, mas você disse que não é acumulativo, como é que vai funcionar? Puta, vamos lá. Aí eu preciso entrar um pouco num cenário de análise específico para o nosso setor. O nosso setor, ele trabalha principalmente na sua cadeia de fornecedores, se não toda, mas com grande parcela de informalidade. A gente tem muitos fornecedores que não emitem nota fiscal, que emitem um recibo, que você paga a prestação de serviço na conta pessoa física da pessoa. Você tem muitos casos no nosso setor de prestação de serviço que é informal. Tá? Se você tem hoje na tua cadeia ela toda amarradinha com nota fiscal, você é exceção do mercado. O mercado, de maneira geral, ele é informal e ele é um alto sonegador de imposto. E isso é muito perigoso, porque a sonegação vai acabar, porque a Receita vai descontar antes de você, e você, só que do mesmo jeito que vai descontar antes de você, ele também vai descontar do fornecedor.
Na hora que ele começar a descontar do fornecedor, e aí vocês já viram que a maioria dos fornecedores vai tributar a alíquota cheia, ele não vai absorver esse prejuízo para ele vai repassar para a empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um buffet, que na linha ABC de custos de um projeto é um dos principais custos que você tem, e que nem todos os buffets emitem nota fiscal para o serviço que está sendo prestado ali, ele vai começar a ter uma carga tributária de quase 30% daquilo que ele tem de custo. A receita que, quando você pagar o serviço de um buffet, quando entrar na conta do cara, vai splitar 30% para o governo, 27,2% para o governo, e vai a diferença dos 73% para a empresa. 73%, em muitos casos, para quem estava acostumado a receber inteiro e não emitir a nota, isso vai atrapalhar muito a entrega daquele fornecedor. Existem casos mais perigosos ainda. O governo criou um imposto chamado de IS. É o imposto seletivo, que talvez vocês tenham ouvido falar na mídia sobre imposto do pecado, tá? Ele vai incidir sobre alguns itens nesse aspecto. Então, as bets vão sofrer esse impacto, a bebida alcoólica vai sofrer esse impacto, o cigarro vai sofrer esse impacto, e alguns setores do mercado ele vai sofrer o impacto desse IS. O que é o IS? O IS é uma taxa de valor único num percentual de 50% do produto que está sendo vendido, fora o cálculo da tributação. Então, efeitos práticos. Uma bebida de R$ 100 hoje, de custo para a indústria, aliás, de valor de venda para a indústria, ela vai vender no cenário, no novo cenário, ela vai vender por R$ 100 mais os 25%, os 27%, ela vai vender por 127, só que ela vai vender isso com mais 50%, ou seja, ela vai bater lá seus R$ 190, R$ 180 mais ou menos. Hoje, o impacto vai ser maior do que é hoje, porque apesar da bebida estar cobrando hoje na nota fiscal mais do que esses 27, cobra em torno de 43, 44, mas ainda assim é menor do que os 80, 90% que vai cobrar na virada da reforma tributária. Para empresas como para o nosso setor, que a maioria dos nossos eventos são open bar, festa, tá? Falando de empresas de festa, que a maioria dos nossos eventos são open bar, a gente vai ter um aumento de carga tributária que vai impactar ali no produto final, tá? É, Aí a gente precisa só fazer, e aí a gente precisa só entender a gravidade daquilo que a gente está fazendo, porque nós somos um mercado que vende a futuro. Nós vendemos hoje para entregar daqui a alguns anos. Já tem empresas com turmas 30.1, 30.2 dentro de casa. Várias empresas já nesse cenário. 31.1, 31.2, que vai entregar só lá em 2031. Eu acho de novo, se você fez isso, você é a exceção da regra. Eu acho bem pouco provável que alguém fez já simulações do impacto que isso vai ter para cobrar corretamente do cliente lá na frente. Está todo mundo com seus contratos comerciais, com seus orçamentos, no modelo que vinha praticando. E digo mais, muita gente vendeu até antes de definir a lei, né? A regra do jogo. Puta, eu preciso vender, eu preciso viver, eu preciso trazer, trazer contratos para casa. Eu não posso parar minha vida esperando a regra ser determinada por Brasília. Então, todo mundo veio ao longo desses últimos anos vendendo o futuro. Quantos e quantos projetos que a gente não tem para entregar agora em 27, 28, onde talvez a carga tributária tenha bitributação de ICMS e do IBS e do CBS. Ou seja, o impacto vai ser até maior agora nos próximos 2 anos do que lá em 2033. Quanto de fato a gente está preparado para repassar isso para o cliente? Se eu sou planilha aberta, puta, talvez eu tenha ali algum gatilho no meu contrato para chamar o cliente e rediscutir, dizer para ele que ao invés daqueles 500 mil para entregar o projeto, a gente vai ter que contar com 400, porque parte disso vai ficar no aumento dos custos que vai ter. Agora, imagina para as empresas que trabalham com plenária fechada, que é a maioria do setor de eventos. Independente se é do simples, independente se é lucro presumido ou lucro real, ele vai ter esse impacto na conta final. É,
nem todo cliente vai aceitar isso numa boa. Nem toda comissão de formaturas vai aceitar que a festa dele tem menos poder de compra que a do ano anterior. Ah, mas a gente está num caso muito diferente, né? Parecido com o da pandemia. É verdade, mas a gente conhece a maturidade do nosso cliente. Então, a gente sabe que a gente vai sofrer bastante com isso. Tem empresas que não vão conseguir repassar esses custos e vão ter que absorver margem no para um projeto ou para o outro, e isso vai impactar diretamente caixa da empresa e resultado da empresa. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, usando o exemplo dos R$ 500 mil. Hoje, a empresa do Simples, ela vai tributar, supondo que seja uma empresa que esteja próximo dos 4,8, vai tributar, em média, mais ou menos 13%, o que dá um valor de R$ 60 mil. Nas empresas do lucro presumido e lucro real, hoje, no formato atual, aquelas que trabalham com planilha aberta conseguem tributar e que tenham, em média, 20% de taxa administrativa, de FII, em média, tá? Pode ser, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 25. Em média, para facilitar o cálculo aqui, ele gasta também, em média, hoje, depende muito do ISS da cidade, mas ele gasta hoje entre 17 até 19,5% daquele valor do FII em relação àquele pagamento. Então, num projeto de 500 mil, para quem tem plano aberta, ele vai ter um custo de tributação de R$ 19 mil, que é 19%, 17, 18, 19% em cima do seu FII de 20%. Tá? Já a planilha fechada, seguindo à risca a regra, ele deveria estar tributando 19% em cima do valor bruto, ou seja, R$ 95 mil dentro daqueles 500 mil. No cenário atual, eu trago algumas provocações, tá? A gente vai ter que olhar na nossa cadeia, na nossa cadeia ABC de custos dos projetos, e aí eu estou falando da alocação de espaço, os custos com A e B, considerando a indexação do imposto seletivo, é, a atração, cenografia, estrutura, mobiliário, decoração e serviços de maneira geral. Qual o impacto que cada uma delas vai ter ao ser tributado na cabeça, na entrada, que vai repassar para todo mundo? É você pegar até o valor menorzinho que você paga e colocar ali o adicional do quanto aquele fornecedor vai te empurrar de imposto. Num projeto de R$ 500 mil, se você gasta 150 com um buffet, vai vir 30% de 150 e vai pular para 200 mil. Ou seja, só do buffet ali, que é um gasto alto dentro de um universo de 500 mil, a gente vai ter ali quase 10% aumento de despesa, do custo do projeto. Que para você continuar entregando para todo mundo, ele deveria, só falando do buffet, ele deveria pular para 550 mil. Façam esse exercício de hoje, dos fornecedores que vocês contratam, qual o impacto que vai ter isso. Vai começar, gente, uma análise, uma estratégia tributária, um planejamento para escolher o fornecedor. Se o cara emite nota, se não emite, se o preço que você está pagando já é com a nota emitida para não ter uma surpresa lá na frente, se a empresa está no Simples, se está no Simples, tem o híbrido para ele poder puxar crédito, se não, puta, eu vou procurar uma empresa que esteja no lucro presumido e aí eu vou conseguir repassar crédito em toda a cadeia. Vai começar esse planejamento, ele vai existir em todas as empresas. Ele vai precisar existir em todas as empresas a partir de agora. As provocações são no sentido de quais são os fornecedores que emitem nota, né, dos serviços entregues. Os prestadores de serviços no Simples, tradicional e MEI, não vão emitir crédito, então vai haver uma seletividade ou então um cálculo para esse tipo de impacto, tá? As empresas no Simples não acumularam crédito, as bebidas alcoólicas vão sofrer impacto dos preços com o imposto seletivo, que vai pular para mais ou menos em torno de 80%, tá? Do valor do produto. Essa, essa questão, principalmente de projetos que a gente está vendido, mais a questão do, da tributação na entrada é o que me acendeu um sinal de alerta em toda a associação, desde o final do ano passado, quando a gente começou a entender como a regra estava se posicionando e começou a correr atrás de tudo que poderia acontecer.
É, isso de fato pode colapsar o mercado. Isso de fato pode atrapalhar muito a vida das empresas para conseguir honrar seus compromissos. Isso vai exigir um tato e um nível de negociação com o cliente final para reorganizar o seu evento, para poder reestruturar o seu evento de forma que você consiga entregar com o que você vai ter de fato de dinheiro para poder entregar aquele projeto, que acredito que na grande maioria dos casos aqui ele não está sendo vendido hoje. Então acho que esse é o grande desafio daquilo que a gente vai ter. Qual é a saída? O que que a saída não? Não tem essa palavra, não tem essa resposta. Mas quais são as diretrizes daquilo que a gente acordou internamente, buscou ajuda para poder fazer a curto prazo aqui um approach com vocês. O primeiro plano de ação, a gente foi atrás do contador que atuou dentro do Congresso na estruturação técnica contábil da lei enquanto a questão dos eventos. O Diogo Campos é um contador lá de Goiânia, ele é dono de um escritório que tem base em São Paulo também, se não me engano, que chama Especialistas Contabilidade. Ele esteve à frente, junto com a Frente Parlamentar de Eventos, fazendo todos os cálculos e estruturando toda a técnica ali, toda a parte técnica dos impactos ali que ele fez um primeiro estudo para o setor de eventos, de maneira geral, tá? E a gente pediu para que ele fizesse um estudo, desse para a gente um parecer específicos para o nosso setor, para o que vai acontecer com a gente. Sua empresa de festa, estou no lucro presumido. Sua empresa de festa, estou no lucro, estou no simples. Sua empresa de festa, estou no lucro real. O que vai acontecer? Sua empresa de foto, como que eu vou me enquadrar nisso? Nos próximos dias, a gente vai lançar já o workshop dele para poder apresentar isso para vocês. Aí sim, vai ser uma apresentação mais técnica, vai ser uma apresentação muito mais densa do que eu estou apresentando para vocês aqui, entrando nas minúcias realmente das questões contábeis da que a gente vai passar. Na sequência, a gente vai fazer um Q&A, que é um bate-papo, né? São questões e respostas, perguntas e respostas com os associados. E aí, para esse Q&A, vai participar o Diogo Campos e o Dr. Tiago Kellerman. Tiago Kellerman é o nosso advogado do escritório Veríssimo e Veríssimo, que é o escritório que nos ajudou desde a criação da TAC, que nos ajudou muito lá na época da pandemia. É o mesmo, ele entende, é o escritório talvez que entenda a fundo o nosso mercado e vai nos ajudar a desenhar, a tirar dúvidas de todo mundo. Esse mesmo escritório também vai apresentar um parecer jurídico contemplando todas as vertentes, e aí sim, sob um aspecto jurídico da história. O Diogo vai fazer isso num aspecto contábil e o advogado vai fazer sob o aspecto jurídico, tá? É, No paralelo, a gente vai continuar o enfrentamento em Brasília, principalmente em duas frentes. A primeira dela a gente já pediu uma audiência no CONCLA. O CONCLA é um órgão dentro do IBGE que hoje é o órgão responsável pelos quinais. Tá? Hoje existe uma disputa lá em Brasília por quem vai ser o dono do KNAI, quem vai organizar os KNAIs. Tá? O CONCLA quer que mantenha dentro do CONCLA e a Receita quer puxar para ela isso. Numa análise um pouco mais fria, ir para a Receita é o mesmo que dar a chave do galinheiro para a raposa. A Receita vai cruzar o dado de quem está tendo mais benefício, e por alguma análise lá, vai mudar essa regra do dia para a noite. Se bastou ali mudar a descrição do NBS, vai derrubar um setor inteiro. O CONCLA, pode acontecer isso também? Pode, mas de uma maneira, como eles são órgãos independentes e distantes, IBGE, o CONCLA, ele está ligado à pesquisa, ele está ligado ao IBGE, ele tem uma outra vertente de análise. A gente vai conversar com eles, por quê? Apesar de entendermos que os NBS que estão ali nos ajudam
a se enquadrar dentro deles, tanto para a empresa de festa quanto a empresa de foto, a gente vai tentar pedir para que a nomenclatura do NBS especifique a empresa de formatura, especifique a empresa de fotografia para a formatura. A gente vai tentar isso, tá? Existem outras associações que também estão fazendo o trabalho, que a gente vai junto, provavelmente nessa reunião, também clamar por exemplo, o buffet, para que o buffet também entre dentro desse enquadramento de formatura. É, Isso vai acontecer, acredito, a gente está só aguardando a volta para a determinação da data, mas deve acontecer nos próximos 60 dias. Paralelo a isso, existem várias discussões que já começaram em Brasília a respeito da antecipação da receita, principalmente todos os setores que vão sofrer maior impacto. Turismo, principalmente, tá? Já começou uma movimentação lá em Brasília para discutir a regulamentação disso, como é que isso vai acontecer, quais são as exceções, como é que eu posso não ser tributado na entrada. A gente vai acompanhar de perto para entender o que, que a gente consegue mudar em relação ao nosso setor, porque o nosso setor ele vai ser impactado com certeza, porque a grande maioria é, da festa, com toda certeza, da foto, algumas recebem só depois, mas algumas recebem antes também, então vai impactar grande parte do nosso setor, que é a da receita antecipada. Mais uma ação que a gente vai fazer é a criação de GTs, de grupos de trabalho com a participação dos associados, de empresários que estão envolvidos com o assunto, estão dispostos a dedicar tempo para poder ajudar todo o setor, trazendo o seu contador, que tem uma análise diferente, um parecer do seu advogado, empresários que estão um pouco mais envolvidos com esse assunto, para a gente formar um grupo que não esteja só fechado ali com a diretoria, com o conselho da Beform, mas expandir isso para que todos os associados possam trazer algum tipo agregar algum tipo de valor para essa discussão, tá? E isso vai envolver não, e a nossa ideia é que não envolva apenas o âmbito do empresário, é que a gente possa ter GTs formados por contadores, para poder ou advogados, para poder entender ali qual a melhor tese para a gente poder se enquadrar dentro do mercado. E, por último, a gente vai ter uma comunicação direta de cada passo do que acontecer com as mudanças da lei vindo de Brasília. Seja uma portaria da Receita Federal, seja um ajuste na regulamentação daquilo que já está aprovado, qualquer caminho, qualquer alteração, qualquer ajuste que vá acontecendo em relação à Receita Federal, a gente vai avisar vocês de antemão para poder vocês se prepararem para a gente estar acompanhando lado a lado essa mudança. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, vai exigir um planejamento muito, muito grande de todas as empresas, independente do tamanho que você está, independente do regime que você está, você vai precisar fazer esse planejamento, você vai precisar de ajuda do teu contador e do teu advogado para isso. Mas por que que eu não posso usar o contador da associação? Você até vai poder, mas como o nosso setor ele é muito heterogêneo, a gente vai ter, a gente vai precisar muito que cada empresa tenha ali o seu próprio contador para poder desenhar as suas características, customizar ali a tua realidade para o que a lei está propondo, tá? É, importante dizer também que tudo isso vai acontecer apenas no âmbito dos associados. A gente fez hoje essa live para poder trazer um pouco a perspectiva de maneira geral para todo mundo do que está acontecendo e do que vai acontecer, até para acender o mesmo alerta que acendeu na minha cabeça que eu chamei meus sócios para sentar e conversar, entender como é que isso vai gerar impacto nos próximos meses e anos para a gente. É importante que todos vocês tenham esse alerta, tenham esse sinal amarelo piscando dentro da cabeça de vocês de que isso pode machucar muito a realidade de todas as empresas do setor, tá? Gente, é, é isso. Ah, falei um pouquinho mais, acabou passando até do tempo que eu estava imaginando, eu imaginei uns 40 minutos para apresentar.
Mas eu queria dar um tempo para todo mundo falar, para trocar alguma opinião, caso tenha alguma dúvida. A gente vai, deixa eu voltar para esse cronograma. Amanhã, a partir de amanhã, a gente já anuncia algumas das etapas. Então, a gente deve começar já com a data do workshop do Diogo Campos, que a gente deve anunciar entre amanhã ou mais tardar na sexta-feira. Ela deve acontecer daqui 15 dias. A gente deve fazer no mesmo formato, no meio da tarde, numa quarta-feira ou terça-feira, no meio da tarde, 3, 4, 2h30, a gente vai se enquadrar dentro do horário ali do contador para que seja em horário comercial, para que vocês possam trazer também seus contadores para poder assistir e para poder falar. Depois disso, a gente vai, no paralelo a isso, a gente vai lançando as outras datas, determinando a data para a entrega do parecer jurídico, e comunicando, criando os GTs de participação dos associados. Tá? Se você quiser derrubar a apresentação aqui. É, Gente, é só tudo isso. Dúvidas? Alô, Do que? André, boa Oi, oi. tarde. Marcelo aqui da Viva. André, eu coloquei ele ali durante a apresentação, eu já tinha até comentado isso antes com o Batista, lá da Euforia, que alguns sites estão noticiando que esse desconto de 60% do IVA lá que vai ter não serão aplicados para o segmento ali de eventos sociais, que seria mais aquela lógica do B2B ali. Isso aí, vocês têm alguma notícia mais concreta de que de fato a gente vai estar embarcado nisso aí? Como que está isso? Marcelo, isso, já ouvi isso também, tá? E o fato de não estar discriminado dentro do NBS, conforme saiu ali no começo de dezembro, se preocupou grande parte, né? O mercado social de maneira geral. E aí a gente entra em algumas nuances de que ah, tudo bem, ele não vai caber para uma agência de eventos corporativos, mas eu vou te trazer aqui uma visão, uma ordem de análise que, numa tese jurídica, nos enquadra dentro desse setor. O setor de formatura ou o setor de casamento, ele na sua concepção básica, é o B2C, né? Ele é a prestação de serviço para vários CPFs, né, que a gente está entregando a festa, ou no caso do casamento, para uns dois CPFs, no caso. É, essa análise, óbvio, né, Marcelo, a gente vai precisar entrar muito a fundo, não vai ficar de uma maneira tão rasa como eu estou falando agora, mas isso é, pensando de uma maneira lógica, o setor de formatores, o setor, falando do setor social, porque quando eu já vi notícias que falam do setor social, mas hoje existe uma confusão muito grande, não existe no Brasil, talvez só a Prefeitura de São Paulo, que eu acho que eu vi uma lei discriminando isso, determinando ali os agentes, todos os agentes do mercado de eventos, quem é o produtor, quem é o promotor, quem é o fornecedor, não existe isso de maneira clara para todo mundo. Então, é muito fácil as pessoas terem confusão, gerar confusão na forma de interpretação de quem está ali. Às vezes fala de evento social pensando no evento corporativo, que, na teoria, num B2B, um B2B talvez não conseguiria se enquadrar. Mas eu atendo comissão e as comissões elas têm CNPJ. Puta, a gente vai precisar entender se faz sentido ter CNPJ ou não. Existem mecanismos para você emitir a nota fiscal direto para o aluno final, no CPF do aluno, que de fato está te pagando, que é quem de fato está te pagando, né, a prestação do serviço. Então, isso tudo vai fazer parte do parecer jurídico, isso tudo vai nos dar um norte, tá, Marcelo, para a gente poder entender qual caminho seguir. Existe a possibilidade de ajuste na lei para enquadrar a gente? Não, vai ser só a validação desses pareceres aí, como que é? É, Se a gente conseguir que o Concla tenha esse entendimento e ajustar alguns quinais a nosso favor, e esses quinais
estarem ali dentro do NBS, isso vai facilitar muito. Apesar que dos KNAIs que estão no NBS hoje, no caso da fotografia, que é o audiovisual, que é um pouquinho mais de forçação de barra, tá? Da fotografia, porque na hora que você destrincha os KNAIs, tem lá o KNAI de fotografia artística, que eu entendo que até com portarias da Receita Federal, tá? Já existem portarias da Receita Federal dizendo, especificando que o álbum social, ele é prestação de serviço, ele não é produto. Já existe hoje, não é a portaria, é um entendimento da Receita Federal já discriminando isso, deixando claro que ele cita o exemplo do casamento, mas que a gente consegue puxar com facilidade para a formatura, de que o produto álbum de casamento ele é um serviço e não um produto, tá? É, e isso ali, como produto artístico ou mesmo no audiovisual, vai exigir talvez da empresa de fotografia fazer uma alteração ali no seu nome, colocar o audiovisual para deixar mais implícito ali a história. Pode ser, mas no de eventos tem muitos quinais ali que hoje já é utilizado pela maioria das empresas de festa. Aquele primeiro exemplo que eu dei do quinai de congresso, de feira, a maioria das empresas de festa já tem esse quinai, então teoricamente vai estar enquadrado, tá? André, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tarde, Vitor, sou de Joinville, Santa Catarina. A gente tem um centro de eventos grande aqui, temos uma empresa de formatura, Joinville Square Garden e Square Formaturas. A gente tudo está bom, no Vitor? lucro, a gente está no lucro presumido aqui e a gente decidiu desde o começo aí por não correr o risco, todo o dinheiro que entrasse dos formandos na nossa conta, a gente tributa cheio. Por mais que tivesse planilha correta, com FII, eu tributo em cima do valor total. Então, foi uma decisão nossa e ok. A minha dúvida é o seguinte: a gente está estudando aqui para partir. Como a gente não sabe o impacto ainda que vai ter nessa situação, as turmas que a gente está fechando, a gente está partindo para associação, fazendo os alunos abrirem uma associação oficial, homologada, tudo. Eu queria saber se tu tem alguma noção, se esse split de pagamento do imposto, se ele, como a associação não tem fins lucrativos, se vai interferir na associação isso ou não. Ó, existe um entendimento que a associação vai precisar pagar imposto agora, tá? Estou falando pela Beform, mas também tenho conhecimento da Brasel, que é de bares e restaurantes, que vai ter que começar a tributar também em cima das associações. A grande questão é assim, quem presta o serviço final? A associação, a grande discussão, tá? Vai vir muito no entendimento de quem, supondo que a permaneça isenção para a associação ela vai ter que ser a produtora, a promotora, ela vai ter que ser o agente fim para a entrega da formatura, tá? Isso acontece hoje, por exemplo, com projetos de lei incentivada, de eventos principalmente, que buscam alguma entidade acadêmica, uma atlética, um centro acadêmico, para vincular a lei de incentivo através dela, porque precisa ser feito através de uma associação. É, eu não te tenho a resposta. O que eu posso te dizer é que hoje, e já existem empresas, tá? Existem empresas hoje já bem estruturadas de tal forma que quando a comissão de formaturas o contrato entra na casa, eles próprios abrem o CNPJ para essa associação, abrem a empresa para poder fazer todo o trâmite por dentro, certinho. Tá? Já existem empresas que fazem isso. Agora, supondo que aquilo que o Marcelo falou agora há pouco, que fique claro que o corporativo não vai poder se enquadrar dentro dos 60%, e aí a gente está falando de B2B, quando a gente tem uma associação, uma comissão com CNPJ formado, a gente vai se caracterizar como um B2B. A gente vai estar prestando serviço para uma empresa, que é uma associação, um CNPJ. Então, talvez vai exigir uma adequação de prestar contas para o CPF do aluno na linha final. Eu estou sendo contratado pelo aluno. Tem um grupo de alunos que estão falando por um grupo maior de alunos, quem é quem de fato está me pagando e para quem eu vou emitir essa nota. Então, vai exigir essa análise e a gente só vai ter ao certo isso, de que caminho seguir nos próximos meses. Porque, gente, é muito complicado o que eu vou dizer para vocês, mas a instabilidade brasileira em relação às leis, ela é
ela é de um nível assustador, principalmente para quem frequenta Brasília e vê que as coisas mudam numa sentada de restaurante ou numa reunião de gabinete de poucas horas. É impressionante o nível de desconhecimento dos próprios políticos que estão votando a lei. A maioria não sabe nem o que que aprovou, o que que não aprovou. É assustador. Então, como eu falei, por exemplo, o exemplo do adiantamento da Receita de ser tributada, que até o começo de dezembro a Receita estava dizendo que, beleza, quem é adiantamento não vai precisar tributar. E no dia 16 emitiu aquela portaria. Tudo pode acontecer. O que a gente vai precisar fazer é estar acompanhando passo a passo e direcionando vocês para cada dia, mesmo que isso envolva, tipo, acordar falando que o certo é ir para o norte e amanhã acordar dizendo que não, puta, é para leste, porque houve aqui uma portaria que saiu que vai direcionar para isso. A gente vai ter que se adequar, tá? A gente vai ter que encontrar as brechas para poder sofrer o menor impacto. Se eu tiver que emitir nota para cada aluno, ao invés da para associação, para precisar tributar 11,2, puta, é mais fácil eu correr atrás de um sistema que emita nota para o CPF em larga escala do que por conveniência, emitir uma nota só e só que tem que ser tributado em 27%. Acho que isso vai ser uma adequação com o tempo, tá? Isso é uma das respostas que eu não tenho para vocês aqui em relação a qual o caminho. Eu estou dizendo, eu estou trazendo todas as diretrizes daquilo que eu tomei conhecimento, daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho conversado com todos os agentes desse meio, mas mesmo assim tem muita coisa ainda sem esclarecimento claro, que nem os políticos fazem ideia. Bora lá, gente. Deixa eu dar uma olhada no chat para ver se. Acho que É, Fala, André. são os fornecedores. fala, Dalcin. E aí, tudo bem, meu? Beleza. Se me permitir aqui só fazer uma colaboração, o que eu acho Claro, que por favor. vale muito a pena a gente ficar atento aí é a questão do seguinte, cara. Se a gente vai se ancorar numa tese para se defender, ou se a gente vai ter uma clareza de uma redação, né? E o que o André está buscando aí é tentar, através lá no IBGE, como ele deu exemplo, aí buscar um máximo de clareza, né? Porque esse desconto na alíquota de 60%, ele é realmente algo ainda, para a gente aqui no nosso entendimento, algo bem duvidoso por se tratar da, 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 da direção da lei ser destinada a produções artísticas e culturais. Mas, por exemplo, né, esse é um problema. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma tese de defesa para você falar: olha, cara, a gente nunca teve nenhum KNAI específico que nos caracterizava e a gente sempre se enquadrou nesse aqui, continuamos nos enquadrar nisso aqui. Mas eu entendo que isso é uma tese, eu não entendo que isso é um direcionamento. Eu acho que o trabalho agora é justamente nessa direção, né? Então, sim, perfeito. É isso. A gente vai ter que. No final do dia, eu vou repetir uma frase que eu disse já várias vezes na minha vida. No final do dia, a gente precisa convencer o fiscal de que a gente está fazendo o certo. Só que agora a gente vai ter que combinar com eles antes do dinheiro ser tributado, porque qual é o risco deles tomarem mais dinheiro e a gente ter que ficar correndo atrás para tentar justificar qualquer coisa. Antes, a gente precisava criar uma tese, amarrar nossos contratos para que no dia que o fiscal batesse na tua porta, você conseguisse convencê-lo daquilo que você desenhou para o teu negócio. De fato, tá? O fato de não ter uma regulamentação específica está em trâmite no Senado, o nosso projeto de lei para a regulamentação da formatura, mas é algo moroso, não é algo rápido. Não existindo, como não existe, por exemplo, para casamento de maneira específica, porque também é uma intermediação, fica muito nebuloso o setor de eventos. Tudo fica enquadrado no valor de tributação cheia. E isso é muito complicado para gente que só independente de plano fechado ou aberto, tá? No final do dia é uma intermediação. É uma intermediação que a gente faz para entregar algo para alguém, tá? Como uma agência de turismo, por exemplo. Então, isso aqui, mesmo hoje, no passado, aqui na empresa, a gente buscou amparo na lei de turismo para poder se enquadrar. Eu tinha quinais de agência de turismo no CNPJ. Só que hoje
o turismo está fora desses 60%. Então, eu não posso me amparar como uma agência de turismo, porque senão eu vou pagar taxa cheia. Então, o que o Dalcin falou, a gente vai ter que se amparar em teses, a gente vai ter que se amparar em teses jurídicas fundamentadas para poder estar dentro dos 60% de desconto. Ô, André, Ana da Euforia Formaturas. Tudo bom, Ana? Indo de encontro, né, que não tem algo muito consolidado ainda em relação a essa tese que sustente que nós trabalhamos com planilha aberta, né, na cobrança do FII. Seria um caminho, você enxerga, ter esse split de pagamento, que quando o formando ele paga o boleto 10, 15, 20% venha para a empresa e esse saldo de 80 fique ali na empresa como se fosse uma fintech e eu mande direto para o fornecedor, sendo assim não teria a tributação desses 80%, 85%, ou isso ainda está também nebuloso? Ana, já escutei isso, tá, de advogados dando diretrizes nesse sentido, de a gente ter o próprio split antes do split da receita. Então, lá ali na entrada da receita, já entrar o dinheiro que vai para a decoração, para o buffet, para o espaço, já ir splitado ali e vir para a nossa conta só o valor proporcional ao que seria a nossa taxa administrativa. Sim, já escutei coisas nesse sentido, mas não consigo te afirmar aqui que a gente precisa correr amanhã para se enquadrar nesse modelo, tá? Eu esperaria um pouco até o dia do Q&A com o advogado e contador para a gente trazer essas questões um pouco mais técnicas, porque eles vão trazer essa análise um pouco mais fundamentada. Mas, sim, já ouvi coisas a respeito e que talvez seja uma saída caso ou a empresa de planilha aberta tenha que tributar em cima do valor cheio e correr atrás do crédito depois. Beleza, obrigada. Obrigado você. Mais alguém, gente? Eu sei que o tema é complexo, o tema é nebuloso. A gente gravou, vai deixar gravado e vai disponibilizar a gravação desse nosso bate-papo. A ideia é a gente é, informar o máximo de pessoas possível, tá, do nosso mercado, porque todos nós sabemos, já sofremos do impacto de um vizinho nosso que quebra, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial em relação a gente, em relação à confiança de mercado, em relação às comissões. Então, ninguém quer o mercado sofrendo com isso. Um outro cenário é que as empresas que até hoje trabalhavam perigosamente com a sonegação do imposto, elas vão ter que correr para se adequar. As empresas que estão alavancadas financeiramente, elas vão ter que correr para se adequar, porque ao tributar na entrada, isso, ou mesmo que faça esse gatilho que a Ana falou para a gente aqui do split payment, antes do split payment da receita, vai entrar menos dinheiro na tua conta, porque o restante do dinheiro vai cair na conta direta dos fornecedores, ou seja, vai sofrer ruptura de fluxo de todo mundo. Se você não está acostumado a pagar imposto, sonega de alguma forma e você não cobra isso do cliente para poder ter mais vantagem competitiva, para isso a reforma tributária vai nivelar um pouco o nosso setor, porque todo mundo vai ser tributado e todo mundo vai ter que repassar isso para o cliente. Então, aquela vantagem competitiva da sonegação de alguma empresa mal intencionada, isso vai ser benéfico para o nosso setor. Mas, em contrapartida, o impacto de fluxo, o impacto da tributação em cadeia de todos os fornecedores que são informais, isso vai impactar a gente em muito em relação aos nossos clientes. André, o Jefferson aqui, só para ficar um pouco mais claro, porque às vezes paira a dúvida se isso já é sacramentado e vai acontecer, ou ainda é um estudo e pode ser ajustado para outros meios diferentes disso, e a partir exatamente de quando, por exemplo, essa tributação na entrada começaria a acontecer na conta de todo mundo aqui. Como é que é isso?
A princípio, pelo cronograma de implantação deles, é a partir do ano que vem, Jeff. Vai começar de maneira mais tímida, com CBS e IBS cobrando de uma maneira o impacto vai ser menor. A gente vai continuar pagando os outros impostos, mas já vai começar a tributar na entrada a partir do ano que vem. Era para ser esse ano, tá? É que a Receita não deu conta de colocar de pé a plataforma dela, de treinar, de estruturar a base contábil do Brasil para poder fazer isso. E mesmo ano que vem, mesmo se preparando ao longo de 2026, a gente vai ter uma dificuldade muito grande com a contabilidade. É bom dizer isso, porque eu vivenciei muitas contabilidades que até anos posteriores ao PERSE, o PERSE ele foi aprovado em março de 2021. Em 2023, quando estava sendo rediscutido, porque o Haddad tinha canetado ali a derrubada do PERSE, tinham contadores que não faziam ideia do que se tratava o PERSE. Então, a gente precisa informar ao máximo os nossos contadores para que eles também corram atrás das informações, porque senão você vai ficar desguarnecido em relação àquilo que você poderia pagar menos de imposto. O que mais, gente? Pessoal, de qualquer forma, eu vi aqui, a gente vai disponibilizar a gravação, não sei se amanhã ou no máximo até sexta-feira. Até sexta-feira também a gente vai divulgar todos os nossos grupos e vai mandar por e-mail para todas as empresas associadas a data do workshop e a data do Q&A. Vou também ter uma ideia em relação ao prazo de parecer e vou também criar o grupo de trabalho com as empresas associadas que estiverem dispostas a colaborar com o setor, para a gente ter encontros periódicos para poder discutir um pouco mais a fundo essa questão para ajudar o setor a trilhar os passos corretos para que a gente sofra menos. Porque deu para perceber que tem muita coisa ainda não decidida, tem muita coisa ainda pautada em tese, tem muita coisa ainda que está frágil. Tá? Então a gente vai ter que correr atrás para que a gente crie consistência, para que minimamente vocês sigam com um pouco mais de segurança, para que se o fiscal bater na porta de vocês, vocês tenham ali o resguardo jurídico e técnico para poder explicar para ele. Gente, alguns fios, não, vocês viram? Eu vi o Leandro aqui, ele falou dos fios brancos. Eles pegaram a foto, o pessoal da criação aqui pegou uma foto minha de 2021, foi quando eu fiz a fusão lá da Fiolive, que eu tô com o cabelo pretinho, pretinho. Eu olho aqui agora, tá triste, tá branco, branco. E agora eu vou ser pai, vai ser pior. Gente, é isso. Obrigado pela participação de todos. Foi muito legal ver o engajamento de todo o setor. É um assunto importante, é um assunto que muda a vida para a gente. Se a gente se estruturar, muda para melhor. Se a gente não se preparar, vai atrapalhar muito a vida de todos nós. Então, é importante vocês ficarem atentos a todas as questões da reforma tributária, porque vai impactar todo mundo. Tá bom? Gente, agradeço aí de novo a presença de todos vocês. Até a próxima. A gente vai avisando todo mundo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, André. Obrigado, um abraço. Um abração a todos aí também. Tudo de bom. O Hélio falou aqui rapidamente sobre Juiz de Fora. Eu sei que o pessoal da Viva está fazendo uma campanha muito bacana de arrecadação para poder amparar as vítimas de Juiz de Fora e região. Porque a tragédia que aconteceu lá, fazia muito tempo no Brasil que não acontecia com tamanha magnitude. Se todo mundo, até hoje cedo eu falei com o Renato para ele colocar dentro dos grupos lá essa campanha, porque se todo mundo puder colaborar um pouquinho, a gente vai estar ajudando as vítimas dessa tragédia que aconteceu lá em Juiz de Fora. Não, valeu, André. Obrigado, cara. Eu vou mandar lá no Foi grupo. tenso mesmo, a gente reforça lá. Desculpa. Eu vou mandar lá no grupo, tá, pessoal? Obrigado pelo apoio. Quem puder ajudar, o negócio tá feio mesmo, mas obrigado pela preocupação e todo mundo.
Valeu. E parabéns, André. Excelente conteúdo, tá? Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Falou, um abração a todos aí.